Olá a todos, eu sou Mário Gandra, bem-vindos a mais um Point of View, onde procuro expor o meu ponto de vista sobre acontecimentos da atualidade. Hoje é dia 25 de Abril, comemoramos em Portugal 49 anos sobre a madrugada libertadora do 25 de Abril de 1974. Em que o movimento das Forças Armadas, antes movimento dos capitães, derrotou o regime fascista que durante 48 anos oprimiu o povo português. Deu-se início a um processo de democratização do país que nos traz até aos dias de hoje como um país, apesar de tudo, moderno, ciente da sua situação e completamente afastado da miséria em que a maioria dos portugueses vivia antes do 25 de Abril. O movimento das Forças Armadas, ao desenvolver a sua ação libertadora, tinha estabelecido 3 objetivos fundamentais. Eles estão sintetizados na célebre fórmula dos 3D: descolonizar, democratizar, desenvolver. É evidente que penso que a maioria dos portugueses não está satisfeita com a atual situação do país. E já não estamos satisfeitos há muito tempo. Mas isso não pode fazer esquecer a extraordinária importância que teve o 25 de Abril como uma data histórica das mais impressivas, daquelas que marcaram mais o desenvolvimento histórico do país e do povo. Foi, na verdade, um dia inesquecível para quem o viveu e muito mais inesquecível para quem, já antes do 25 de Abril, tinha lutado contra o fascismo e para quem, com o 25 de Abril, se engajou num processo revolucionário que procurava transformar o nosso país numa realidade, numa nação mais justa, mais democrática e em que a liberdade e a democracia fossem realidades. Não vamos fazer o balanço dos 4 Ds para o ano, no cinquentenário do 25 de Abril. Certamente não faltarão balanços àquilo que no país foi possível alcançar com o 25 de Abril. Mas muito rapidamente nós podemos perceber o seguinte: o D de democratizar. No dia 25 de Abril de 1975, o povo português elegia, nas suas primeiras eleições livres, a Assembleia Constituinte, que, cerca de um ano depois, tinha a vigorar a primeira Constituição da República Portuguesa feita em democracia e que ainda vigora. O processo de democratização continuou em 76, houve as primeiras eleições livres para os órgãos das autarquias locais, um nível de poder que o fascismo tinha aniquilado completamente. E o processo de democratização continuou, não só com as eleições, evidentemente, até chegarmos aqui. No desenvolvimento, no D de desenvolver, é isso, não estamos contentes com o desenvolvimento. No entanto, não vamos esquecer o que era Portugal antes do 25 de Abril. Nós hoje temos um Serviço Nacional de Saúde, está mal agora, já esteve melhor. Virá a conhecer
dias melhores com o desenvolvimento da luta. No capítulo da educação deram-se passos absolutamente extraordinários. Antes do 25 de Abril, uns, porque não havia estatísticas definidas, diziam que chegava a haver mais de 40% de analfabetos, mas 30% pelo menos deveria haver. E hoje, o serviço educativo promovido pelo Estado português funciona, oferece o ensino secundário como ensino obrigatório. Há uma percentagem elevadíssima, já hoje, muito próxima dos níveis europeus, de pessoas licenciadas no país. E em todos os setores foram dados passos absolutamente essenciais. Portanto, o D de desenvolver não está cumprido, mas nele se deram passos essenciais. E quanto ao D de descolonizar, não certamente contente de todos, mas a verdade é que a descolonização foi feita. Em função disso, os países das ex-colónias portuguesas são todos hoje países independentes que correm o seu caminho autonomamente. Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné. E uns anos depois, podemos dizer que se não fosse o 25 de Abril, também certamente não teria havido condições para os portugueses ajudarem na libertação de Timor. Portanto, a descolonização é um êxito, é um D cumprido. A Constituição da República Portuguesa faz como princípios essenciais para nortear a ação de Portugal no mundo o respeito pelo princípio da paz e da cooperação entre os povos. Este princípio da paz, penso eu, que é absolutamente indesligável da própria ideia de descolonizar. Porque, reparemos, o objetivo era descolonizar. O objetivo do movimento dos capitães, do movimento das Forças Armadas, não era acabar a guerra, ou sendo acabar a guerra, o que ficou escrito foi descolonizar. Não foi apenas terminar com uma guerra. Para a descolonização, portanto, não pode deixar de ser considerada a força da ideia de paz. E esta ideia de paz para Portugal, creio que retoma uma certa ideia utópica de que Portugal pode ter um papel único no mundo, precisamente em favor da luta pela paz entre todos os países. E se retomarmos esta ideia e a conectarmos com os princípios constitucionais para a vida de Portugal no mundo, para a ação internacional que Portugal deve ter, é fácil considerar o seguinte: Portugal está num momento histórico e ocupa um lugar de facto único. Nós chamamos aos povos das nossas ex-colónias povos irmãos. Angola, Moçambique e todas as ex-colónias são países irmãos. O Brasil é um país irmão, é o nosso irmão mais velho, o irmão mais velho somos nós, mas logo a seguir é o Brasil, que foi a primeira colónia a libertar-se. Não vemos isso em relação às outras potências colonizadoras, à Espanha, à França, à Inglaterra, à Holanda. A nossa relação com os novos países libertados com o 25 de Abril é uma relação única. Os portugueses são bem recebidos em todo o lado. Lá trabalham, lá investem, lá criam famílias. É uma situação que nos deve fazer pensar, apesar da extrema violência de uma guerra colonial que durou ainda assim 13 anos e em que morreu muita gente das ex-colónias e portugueses. Portanto, para além disso, a diáspora
o conjunto das comunidades portuguesas espalhadas por todo o mundo, em que, na maioria dos casos, os portugueses estão absolutamente integrados nas sociedades que os receberam e aí desenvolvem uma ação extremamente meritória, não se esquecendo da cultura da sua pátria. São comunidades pacíficas em todo o lado. Portanto, a ideia de Portugal pode usar a sua força, e a sua força principal são os próprios portugueses, espalhados pelo mundo, para desenvolver uma luta pela paz, é uma ideia bastante atrativa. Nós temos relações diplomáticas muitíssimo boas com todos os países libertados com o 25 de Abril, com o Brasil, com a China, através de Macau. Nós temos essa vantagem. Há dias o governador de Macau esteve em Portugal, também no sentido de estreitar essas relações que podem de facto ser muito fortalecidas em todos os âmbitos, no âmbito cultural, no âmbito comercial. Em Macau há o Fórum de Macau. O Fórum de Macau é uma espécie de um gabinete oficial criado pelo governo chinês, em que têm assento representantes de todos os países de língua oficial portuguesa. Dada a importância que para a China representa esta relação com os países dos falantes de português. Será que estamos a aproveitar bem estas condições? Será que se está a dar a devida importância neste momento histórico concreto às possibilidades que Portugal poderia ter, não só para lutar pela paz, mas para defender exatamente a sua posição única no mundo? Reparem as ligações. Interesse pela China e a China por nós e pelos países de fala portuguesa. Por outro lado, temos a comunidade dos países de língua oficial portuguesa, que reúne estes mesmos países, onde estamos muito bem relacionados. Por outro lado, temos relações privilegiadas e agora renovadas com o Brasil. E por outro lado ainda, temos as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo inteiro. Imaginemos, e dando uma resposta à última pergunta do vídeo anterior, imaginemos que Portugal cumpria este seu papel histórico na luta pela paz.